todos, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui de novo, dando essa palestra, falando sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo. Hoje à noite nós vamos falar sobre o capítulo 2, que é Meu Reino não é deste mundo. Eu gostei do que a Tânia falou sobre Natal e sobre o significado do Natal, né? Essa palestra vem bem a calhar mesmo, eu não tinha me flagrado para isso. Realmente o que é importante no Natal, né? Não são as coisas materiais, mas sim o que representa para nós, espiritualmente falando, principalmente espiritualmente falando. E essa palestra vai falar sobre isso, né? A diferença entre o materialismo e o espiritualismo. E no início desse capítulo é falado eu vou ler um trecho, né, do Evangelho de São João, que se passa quando Jesus tinha sido preso, ele estava sendo interrogado por Pôncio Pilatos. Era uma fase bastante difícil para Jesus Cristo, né, nos últimos dias dele nessa terra. Dois ou três últimos dias dele nessa terra. E o trecho do Evangelho de São João é o seguinte: tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu dou ênfase ao que Jesus fala, né? O meu reino ainda não é deste mundo. É importante isso, né? Dando a entender para a gente que no futuro ele vai ser. Né? Ele diz ainda não, mas fica no ar, né? Para bom entendedor, minha palavra basta. Então vai ser um dia. E Jesus, ele se apresentava como o Messias. Jesus se apresentava como o Messias, né? O Salvador, o Mestre. Só que ele era um Messias pacífico. Ele não pregava a luta. Ele pregava: se alguém bater na sua face, apresente a outra. Se os romanos querem cobrar impostos dos judeus, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele era pacífico, ele pregava o amor, pregava a fraternidade. E isso não era o que era esperado pelas elites políticas e religiosas da época dos judeus. Eles esperavam um Messias bastante diferente. O que eles esperavam das escrituras antigas era que o Messias chegaria numa carruagem dourada, com uma legião de anjos atrás dele. Eles iriam lutar contra os romanos, ganhar, vencer os romanos, expulsá-los de Israel, instituir um reino. O Messias instituiria um reino ali dentro de Israel, e iria impor os judeus como sendo a nação preferida de Deus. Eles iriam reinar sobre todo mundo. É isso que eles esperavam. Claro que não tem... A gente pensando hoje, assim, isso não faz sentido, né? Mas é o que eles estavam esperando. É o que todos os judeus esperavam. Mas Jesus era pacífico, ele não queria luta, ele queria pregar o amor. E todo dia aumentava o número de seguidores de Jesus. Ele fazia milagres e ações assim que ninguém nunca tinha visto. Ele estava se tornando um problema para as elites políticas e religiosas. Eles tinham medo, precisavam ficar com medo de Jesus. Eles acharam que eles tinham que se livrar dele, eles tinham que dar um jeito de acabar com ele. Então eles fizeram 1001 armadilhas para Jesus, para tentar deixar ele contra os romanos, tentar deixar ele contra o povo, mas Jesus nunca caiu em nenhuma das armadilhas, ele sempre continuou o caminho dele. E no final eles fizeram esse julgamento uma armação, né? uma trap para Jesus, onde ele não tinha uma acusação forte contra ele. A única acusação que tinha é que ele queria se passar por rei dos judeus. Pôncio Pilatos fez a interrogação, interrogou Jesus e não viu nada, né, errado nele. Mas mesmo assim ele foi forçado pelas elites a crucificá-lo. E para os romanos Jesus não era importante.
Para os romanos ele não tinha nada de mais, ele não era um revolucionário, nada. Mas para os judeus ele era um homem perigoso. Ele acabou sendo morto por isso. Existe uma teoria, até, é claro que não dá para se comprovar, existe uma teoria que fala sobre Judas e Jesus. Que Judas, ele era um dos apóstolos que traiu Jesus, né, vendeu Jesus por 30 dinheiros. E, né, segundo essa teoria, Judas teria entregue Jesus para os judeus, para os romanos, mas com a esperança que Jesus não se deixaria matar, que ele iria reagir, porque ele tinha visto os poderes de Jesus. Então Jesus iria reagir, iria escapar dos romanos e iria mostrar que ele era mais poderoso que os romanos. Isso iria fortalecer são os zelotes, esse movimento revolucionário que Judas faria parte, segundo essa teoria. E aí, quando isso não aconteceu, Jesus morreu, Judas teria ficado desesperado e triste e culpado, né? E acabaria tentando se matar. Mas é claro, é uma teoria, né? A comprovação a gente não tem como dizer. Uma teoria. Acho que traz a gente, desculpa não julgar, né? A gente não sabe o que está por trás de Judas, na verdade. Não, já não sei. Isso é só uma suposição, na verdade. Não, existem outras teorias, como você falou, que não dá para comprovar, mas eu acho que são bem interessantes, que, por exemplo, Jesus só podia ressuscitar no terceiro dia, porque precisava daquele instrumento para ele poder passar a mensagem dele. O instrumento seria ele ser entregue, né? E Judas era mais propenso a isso. E uma vez eu ouvi numa palestra, assim, também de um palestrante que falou, existem indícios de que Jesus precisava de um dia para justamente resgatar Judas, né? Que assim, nem ele esqueceu Judas, embora tivesse traído, etc., tinha se matado, né? Então no segundo dia ele foi, né, resgatar Judas para no terceiro ser o dia da ressurreição. E a outra teoria que eu achei interessante é que já fizeram estudos, mas é aquela coisa, né, não dá para acreditar. Judas voltou depois como Joana d'Arc, que também foi traída pela igreja e escolheu isso justamente para poder resgatar lá de trás. Novamente, não dá para comprovar, mas eu acho interessante as duas. Assim, né? A verdade. Um dia a gente vai saber. Exatamente. Né? É alguma coisa que tem. Pode ter acontecido, pode ser verdade. Sim. E eu pergunto a vocês: Jesus era rei de verdade? E nós, depois de Kardec, nós tivemos diversos novos livros, com Chico Xavier, com Emmanuel, por exemplo, que falam, que nos dão uma melhor ideia do papel de Jesus na Terra. Até Kardec não se fala muito, só se fala, pelo que eu me lembro, que Jesus foi o espírito mais puro que habitou a Terra. Eu só lembro disso. Agora, com Emmanuel nós temos muito mais informações. Por exemplo, eles falam que Jesus seria o governador da Terra. Jesus é o espírito de máxima hierarquia que existe aqui, nesse mundo. Ele teria vindo, segundo Emmanuel, há 5 bilhões de anos para cá. Como vocês sabem, a Terra ela existe, ela foi formada há 4 bilhões de anos. Então, Jesus teria vindo para essa área, né, do espaço antes da formação da Terra. Participou desde a aglutinação das primeiras partículas, desde a formação dos continentes, a formação dos mares, a criação das primeiras formas de vida, até que nós fomos criados, né? O ser mais evoluído, né, da criação somos nós. Jesus teria participado disso ativamente, teria planejado e teria tomado conta de nós desde o início. Então nós fazemos parte do reino de Jesus. Todos os espíritos encarnados, que hoje são entre 6 e 7 bilhões, não sei o certo, alguma coisa nesse número, e mais um número de espíritos desencarnados, que segundo também autores espirituais seria 2 a 3 vezes esse número. Então 25 bilhões mais ou menos de seres, né, fazem parte do reino de Jesus. Um número bastante grande. Um livro que fala muito sobre o trabalho de Jesus aqui, Brasil, Coração do Mundo, Parte do Evangelho. Como ele atua, como ele governa, os que encarnaram para trabalhar, organizar, dar
navegar, né, situações no mundo. Esse é um bom ponto que você falou agora, eu estava esquecendo. Quando ele veio para cá, né, também existe uma preparação muito grande para ele vir para cá, né? Então, antes dele, vieram diversos profetas, encarnaram, Moisés e todos os profetas fizeram a preparação do caminho para Jesus, né, chegar. Com ele encarnaram alguns espíritos bastante evoluídos, Maria, José, né, João Batista, para também ajudá-lo nesse trabalho, os próprios apóstolos, né, e os que vieram depois também para dar continuidade. Então, isso foi tudo muito bem preparado, muito bem feito. Todas as atividades, assim, toda essa criação é muito bem planejada, muito bem elaborada. E antes de Jesus, existia uma relação de homem com Deus. Ela era diferente. Jesus nos trouxe a lei do amor, que foi a grande lei que ele trouxe. Ele também nos esclareceu muito mais sobre a vida futura, sobre o que teria depois da nossa morte. Antes de Jesus, já foi falado que existiria uma vida futura, um reino de Deus, o reino dos céus, o paraíso. Mas nós ainda estávamos na nossa simplicidade, na nossa ignorância, e sendo a vida tão difícil como era, tantas dificuldades que nós passávamos, né? A sobrevivência, né? A vida antes de Jesus Cristo era bastante difícil. Talvez muita gente passava fome, provavelmente, né? Muita gente estava doente, e era uma vida bastante difícil. Então, nosso horizonte era amanhã, era hoje, era o que nós vamos jantar hoje, o que a gente vai fazer amanhã. Quando se alguém vinha falar em vida futura, a gente não tinha cabeça para isso, né? A gente pensava minha vida futura é hoje e amanhã só, não tem daqui a um ano, quanto mais, uma vida futura. Então, a nossa relação com Deus era diferente, ela era bem imediatista. Os judeus, por isso que os judeus pensavam naquele Messias, que ele iria vir do céu, ele iria atacar os romanos, ele iria nos fornecer o predomínio sobre todas as nações nessa vida. Eles não pensavam em nada do futuro, eles queriam recompensa porque eu sou o povo escolhido. Eu sou o único que adora ao Deus verdadeiro, ao Deus único, ao Deus de Abraão. Eu mereço ter uma vida melhor, eu mereço isso, Deus vai me recompensar nessa vida com alguma coisa imediata. Pode falar. E Marcelo, se a gente pensar até hoje, né, quantos grupos acham que por acreditar em determinada coisa, eles têm esse privilégio, só eles vão se salvar, né, se a gente pensar... Imagina naquela época, como era, se ainda hoje, depois de tudo isso, ainda existe essa mentalidade material e de salvação somente de um grupo, baseado numa crença, né? Imagina naquela época. A gente ainda estava piorzinho. Esse é o bom, a gente estava bem piorzinho. Então, mesmo quando Jesus começava a atrair as pessoas para o seu grupo, né, para a sua pregação, o que ele fazia, o que ele tinha que fazer para atrair o pessoal? Ele tinha que fazer cura, ele tinha que atrair. Vinham os doentes, os leprosos, vinham os cegos, né, todo mundo com os problemas, vinham lá, daí ele curava, daí o pessoal, opa, agora aqui ele mostrava esse poder e daí ele podia falar. Então o pessoal estava afim, imediato, né? A gente era assim, e dá para entender, né? Muito bem porque era isso. Deixa eu pegar de novo isso aqui. Um dia um moço chegou para Jesus e falou, mestre, diga ao meu irmão que divida a herança comigo. O cara estava preocupado com a herança. Jesus respondeu, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? O meu negócio é outro, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Eu quero trabalhar do lado espiritual de vocês, eu não tenho nada a ver com as coisas materiais. E até mais a humildade, que outro podia falar, eu sou autoridade, eu vou mandar vocês fazerem isso. Ele disse, não, quem sou eu para dividir isso entre vocês? Ele quis dizer que isso não é parte... Isso não é meu métier. Não é meu métier, não é that's not my deal, né? Ele foi curto e grosso, né? Existe uma história de Jó, no Velho Testamento tem a história do livro de Jó. Se
Você já deve ter ouvido falar que Jó, da paciência de Jó, né? Então, vocês vão saber por que se fala isso agora, para quem não sabe. Jó, ele era um homem muito rico, bastante rico. Ele é um personagem fictício, mesmo na novela. Ninguém diz que ele existiu de verdade. Mesmo no Velho Testamento aparece como uma história fictícia. Mas Jó era um homem muito rico. Ele tinha 3.000 camelos e tinha 7.000 ovelhas. E tinha os escravos, né? Os escravos de Jó. Ai. Tinha um monte de escravos. Talvez tivesse, provavelmente ele tinha. Make sense. Ele tinha 1.000 jumentos, tinha 7 filhos e tinha... 1.000 jumentos, 7 filhos. E 3 esposas. E 3 filhos. Né? Então, ele era um homem saudável, um homem novo ainda. Né? Ele era o Bill Gates da época. Né? Tinha tudo que se podia imaginar. Então, o cara estava com tudo. Então, Jó era um homem muito temente a Deus, ele sempre fazia tudo direitinho, um homem muito honesto, muito certo. E um dia o diabo estava sem ter o que fazer, e ele resolveu ir até o céu para conversar com Deus. E Deus recebeu ele, é claro, o diabo também é filho de Deus, né? Não é verdade? Então, ele aceitou, tá bem? Todos os diabos. Então Deus aceitou ele, né? E conversou com ele, como estão as coisas que você andou fazendo, né? E o diabo falou, eu estive na terra vendo o que os homens estão fazendo, é lógico, o diabo estava fazendo estripulia, né? Mas daí, como sempre. E Deus fala, você esteve na terra, então você viu Jó. Jó é o meu filho predileto. É a história, né? Não existe isso, mas na história, né? Deus falou que Jó era o meu filho predileto, porque ele é um muito honesto, muito sincero, ele obedece todas as leis, todas as minhas leis, ele me ama muito. Faz o sacrifício, faz tudo. Ele nunca faz nada errado. Ele é o meu filho predileto. Gosto muito do Jó. E o diabo escutou, né, e falou, mas também Jó é rico, tem saúde, tem uma família maravilhosa. Os filhos de Jó se davam muito bem, todos eles, né? Se davam aquela família maravilhosa que ele tinha. Não tinha nenhum problema nenhum, né? E o diabo falou, mas um homem que tem tudo isso, né? Até eu, né, se estivesse no lugar dele, eu ia fazer isso. Então, Deus falou, não, mas eu gosto de Jó por um motivo. O Jó, mesmo que ele não tivesse nada, ele iria ser a mesma pessoa, ele não ia mudar. Ele ia ser homem justo, honesto, sincero, do jeito que ele é. Ele ia amar da mesma maneira. E o diabo aposta que não, aposta que você está errado. Ele fez uma aposta com Deus. Coitado do Jó. Coitado do diabo também. Coitado do diabo também. Fez uma aposta com Deus. Ele apostou com Deus que Jó ia mudar. E daí Deus falou, então tudo bem, você pode descer lá, você pode tirar tudo que Jó tem, mas não pode não pode encostar um dedo em Jó. O diabo desceu lá e limpou o homem, fez a festa. Deixou sem nada, deixou o cara... Toda a criação de Jó morreu no mesmo dia, assim. Nossa Senhora! E a casa de Jó caiu sobre os filhos, morreram todos os filhos. Mas até os filhos. Morreu todo mundo. No mesmo dia, assim, foi toda aquela sucessão de má notícia. E Jó ficou completamente abatido, né, triste, desesperado. Mas ele não se abateu, ele continuou, ele ficou triste e tudo, ele passou por aquela tristeza. Mas ele não falou uma palavrinha contra Deus, ele continuou sendo honesto, sincero, seguindo as leis de Deus, não moveu um milímetro, continuou a mesma pessoa, exatamente como Deus falou que ele ia fazer. Então o diabo esperou um tempo, viu que Jó não ia desistir, ele ficou obsidiando. O que eu vou fazer, né, agora? Voltou lá para cima conversar com Deus. Deus, é o seguinte, o Jó não se mexeu, realmente ele está agindo como o senhor tinha falado. Mas ele é um homem novo, ele tem saúde, ele é inteligente, ele é capaz, ele ainda pode casar de novo, ele pode formar família de novo, ele pode recuperar a fortuna. Por isso que ele está assim, ele está bem. Ele pode, e Deus falou, você está errado. Você está errado, mas tudo bem, você pode ir lá, dê uma doença para Jó, faça uma coisa para ele não poder trabalhar mais, que eu não possa recuperar, que ninguém vai querer casar com ele, né? E daí mas você não pode matar Jó, tudo bem. O diabo desceu lá e deu lepra para Jó.
Jó pegou uma lepra, assim, ficou todo deformado, todo mal, né? E Jó ficou muito abatido, mais triste. E ele começou a viver num tanque de cinza, né? Parece que era uma coisa para tirar a dor, né? Ficar menos dor. Ele ficava naquele tanque de cinza o dia inteiro. Mas ele ainda assim não se moveu o milímetro, continuou a mesma pessoa, forte e justo, né? E pensando em Deus e tudo. O diabo experimentou, esperou, mas Jó não mudou, continuou essa pessoa. E o diabo voltou e realmente se entregou, falou, você tem razão, né? Eu perdi a posse e tal. E Deus restaurou a saúde de Jó. E agora vem a parte interessante. E Deus restaurou a saúde e deu... Jó se casou de novo e teve o dobro do número de filhos, mais 20 filhos, então. Uau! Poderoso. Não tinha TV a cabo, né? Teve o dobro da fortuna, quer dizer, em vez de 3 mil camelos foi para 6 mil, em vez de 7 mil ovelhas foi para 14, assim por monte de diante. escravo. Foi o dobro de escravos. O dobro de escravos. E Jó ainda viveu uma longa vida e teve muita felicidade, né? Então, você vê aí, Jó estava doente, Deus podia falar, não, então você morre, vem aqui para o meu reino, vou te dar um lugar especial no meu reino. Mas não, Deus deu para ele o dobro de coisas materiais, porque ele era muito fiel a Deus. Então era essa a relação. Paciente, bem paciente. Era essa a relação que nós tínhamos era essa, era assim, vamos seguir a Deus e a gente vai ter recompensa ainda nessa vida. Ainda o pessoal quer isso. E com Jesus ele mudou, né? Ele começou, lógico que esse raciocínio se nós for pensar muito, não dá certo, né? Tem muita pessoa que faz algo de errado, que faz algo de errado e ainda ganha bem materialmente, né? Tem pessoas que tudo dá errado na vida dele, mas ele não faz nada de mal, né? Então, esse raciocínio Pelo menos em uma vida, né? Passa despercebido, às vezes, as coisas erradas. Exatamente, em uma vida. Então, mas naquela época ninguém falava em reencarnação, né? Você vê que não funcionava. Mas, aí Jesus veio, vocês estão prontos para mais ensinamento, né? Então ele começou a falar na vida futura. Vida futura. Então, a recompensa de vocês, às vezes, vai ser na próxima vida, vai ser na vida futura. Vocês têm que trabalhar isso, aquilo, tal, para ter uma recompensa na vida futura. Ele começou a trazer ele fala em reino dos céus, eu fiz um find no Novo Testamento, existem 100 referências a reino dos céus, reino de Deus, no Novo Testamento é muita coisa, ele fala muitas vezes sobre reino dos céus, reino de Deus, o que vem na vida futura, tudo isso. Então, Jesus, ele já começou a falar em recompensa na vida futura, ele começou a enfatizar a pouca importância das coisas materiais. Começou a falar, isso não é importante. Ele tem uma passagem... Isso está difícil do pessoal entender, né, Marcelo? Essa não importância dos bens materiais está difícil. Ainda mais há 2000 anos atrás. Né? Mas já existia, por isso que existia uma minoria já que já conseguia entender isso, né? A maioria não, mas já tinha um número, uma massa crítica lá que já entendia isso. Ainda hoje, né? Eu acho que é bem mais difícil. É difícil, ainda o pessoal quer que aconteça aquilo que Deus fez para o Jó. Aqui mesmo, me deixa aqui, né? Me dê as coisas aqui. Tem uma coisa que Jesus fala também, no Evangelho de São Mateus, ele fala: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Ele também fala isso, eu achei muito bonito essa passagem. Ele fala exatamente sobre isso, que não tem muita importância, não adianta a gente ficar... tem uma limitação, né, para os tesouros na terra. Traz a simbologia de que você pode perder. São perecíveis. Né? São perecíveis. Exatamente. Ao passo que suas virtudes você vai levar com você. E esses bens vão ficar aqui, ou então você pode perder, como Jó, coitado, né? Perdeu, a gente sabe por quê. Né? Vai deixar de herança, né? Para os outros. Ele perdeu só com uma aposta. Né? Puxa, Pra mim que é uma história fictícia. Eles falam que é fictícia.
Imagina, o cara, a família dele morre inteira por causa de uma aposta entre Deus. Que Deus é esse, né? É para virar. Jesus também falou, no famoso Sermão da Montanha, né, ele fala que a vida, o reino do céu será dos o reino do céu será dos que choram, daqueles que choram, dos humildes, dos injustiçados, dos perseguidos, né? Todos esses herdarão o reino dos céus. Então não existia uma recompensa para esses nessa vida, mas na próxima. E tem uma outra história também que ele fala sobre o rico tolo, né? Também é uma parábola de Jesus Cristo, que existia um homem muito rico, não vou ler, só falar. Existia um homem que era muito rico, ele teve uma plantação, uma colheita muito grande, e ele guardou essa colheita, né? Ele trabalhou bastante e guardou essa colheita, fez celeiros novos e guardou tudo. Depois ele começou a falar assim, que agora eu vou ficar por muitos anos, né? Ele trabalhou bastante, vou ficar por muitos anos sem fazer nada, só comendo e bebendo e fazendo festas, né? Então, e daí Deus olha para ele e fala assim, Nécio, né? Insensato, né? Essa mesma noite a sua vida lhe será exigida, então com quem ficará com quem você preparou, né? Então é isso aí, o cara trabalhou bastante, conseguiu tudo aquilo, mas que adianta, né, se você essa noite mesmo vai perder sua vida e alguém mais vai ficar com todas as suas coisas. Então Jesus falou, né, ele começou a falar sobre a próxima vida, mas ele não falou sobre encarnação, ele não falou sobre muitas coisas, ele não podia falar ainda. Ele falou muito vagamente, assim, deu só uma pincelada, né, pra gente, porque nós não estávamos prontos ainda para isso. Nós então imaginamos como seria o reino de Jesus Cristo, começamos a imaginar. Eu lembro que eu fui criado numa escola, eu participei de uma escola católica quando eu era criança, e nós tínhamos aula de religião, ensino religioso toda semana. E eles falavam, realmente ele era bem assim, eles falavam que o reino de Deus era uma cidade numa nuvem, né? E você, depois que você morre, você sobe lá e você vê aqueles portões de ouro, dourados, né? E tem todos os muros também de ouro. E São Pedro está lá na frente com um livro, né? E quando você vai no portão, ele vai ver se o seu nome está lá ou não, né? E você vai ficar... Você vai ficar lá, né? Nice or naughty. Então, se você nunca... A coisa mais importante da sua vida é que o seu nome esteja escrito ali, né? Se você não tiver escrito, você não entra, né? Então você vai ter que sair. E era assim mesmo, né? Imagina a ansiedade. Assim, pronto, a ansiedade. Quer dizer, mesmo subindo, você podia descer depois, né? Tinha mandava para andar de A baixo. história que eles contavam. Ele estava no purgatório, né? Depois que subia, né? Eu já subi, agora você vai mandar para baixo. Jogar. Você tem que chegar lá com São Pedro, gente, senão perdeu certeza. Aí você sofre mais, porque daí você pega o gostinho de subir. Você dá uma olhada só e volta. Ave Maria. E dentro da cidade, então, teria todas as ruas, todas de ouro, e todas as construções de ouro, e pedras preciosas, e marfim, e mármore. Que nem o Vaticano. E o Vaticano. Vai ver que é por isso, tem a imagem, né, da beleza, da riqueza, né? E foi um reflexo. Não existiria doenças, não existiria fome, não existia aflição nenhuma naquele lugar. Então, era uma terra melhorada, né? Isso, o paraíso era uma terra melhorada. Né? Essa era a visão que a gente tinha por muito, muito tempo. Desde os primeiros cristãos até hoje, né? A gente tem essa visão. E essa é a vida. É uma visão material da coisa, né? É uma visão material. Exatamente. Porque não existia, né, detalhes de como é isso. E com o Espiritismo, agora, finalmente, nós temos detalhes, nós sabemos como é. Nós sabemos que a vida futura, ela depende do que nós temos na nossa mente, do que nós temos no nosso coração. Se nós fizermos um bom trabalho nessa vida aqui, em termos de melhoria íntima, melhoria, reforma, nós vamos para um lugar melhor. Se nós não fizermos, nós vamos ficar no mesmo lugar, ficaremos estacionados. Existem, no livro Céu e Inferno, tem diversos relatos de espíritos bastante arrependidos, né, de não ter aproveitado essa vida.
Eles vêm para cá, não fazem trabalho nenhum de reforma íntima, depois voltam com arrependimento bastante grande. E eles falam para a gente, não faça, não cometa o erro que eu fiz, não cometa o mesmo erro. Realmente o sentimento, assim, eles falam, é uma dor bastante intensa, esse arrependimento que eles sentem. E nós não devemos fazer o mesmo erro. Outra coisa que nós temos com o Espiritismo é que nós temos a vida futura não é mais questão de fé para nós todos aqui. É uma questão de realidade. Nós temos certeza que isso existe. Isso faz uma diferença grande na vida da gente. Né? Depois de ler tantos livros, né, espíritas, a gente tem a certeza, você vê que aquilo faz sentido e aquilo faz também falar o nosso coração. Né? A gente vê que realmente é uma certeza que nós temos absoluta, que tem uma vida futura, como ela é, o que nós temos que fazer para ter um lugar melhor nessa vida futura. Todo o caminho está lá, nós somos abençoados nesse ponto. Esse pessoal do céu e inferno, se eles soubessem disso, tivessem tido uma revelação assim, eles falam isso até. Se eu soubesse, eu não teria feito isso. Então eu quero que vocês saibam, quer dizer, é uma vontade de compartilhar muito grande, porque perdeu uma vida, né? Perdeu uma vida nisso, ficou nessa. E agora chega lá e fala, pô, agora eu me lembro. Então, assim, eles falam, olha, eu estou falando isso para vocês, acreditem. É um desespero, porque eles acham que ainda podem colaborar com pessoas que estão no mesmo caminho. Exatamente. Então, podem no futuro estar nessa posição também. Então, é um livro muito importante. Que também é a forma deles continuar um trabalho no bem, né? Isso. Na espiritualidade, dividindo esse conhecimento com a permissão de Deus, é claro. E é que entre o conhecimento, ou mesmo a crença, ou mesmo, né, essa certeza que a gente tem no coração e a ação são duas coisas bem diferentes, porque às vezes a gente até procura, né, a gente sabe, olha, por aqui o caminho e ainda assim, né, mas pelo menos nos deixa atentos, né, a gente... até quando está errando, né, que é mesmo que a gente ainda esteja, a gente, né, aquilo, não como culpa, não como para dar esse desespero, essa coisa, mas é a forma de nos, né, você vai indo, aí de repente dá aquela desviada e você fala, não, peraí, aí a gente corrige o caminho, né? Então é aquele trabalho constante, né? Não é assim, seria bom se só saber resolvesse a questão, né? É o saber porque tem gente que pode também não saber e já está tomando as decisões corretas pela própria, aquela própria espiritualidade que a pessoa já se encontra, né? Vai tomando decisões boas, né? Eu acho que é engraçado que você está falando da postura humana, né, como era com relação ao materialismo, aos bens materiais, como era. E eu estou aqui na minha cabeça pensando, né? É um paradoxo, porque nós estamos agora 2013 anos depois que Jesus veio, depois que ele trouxe a mensagem de amor, de que os bens materiais is not my deal, né? Que eu estou aqui para trabalhar realmente com a parte espiritual de vocês, para que vocês realizem essa reforma íntima. Mas, em realidade, eu acho que a gente tem essa mensagem que você está passando para a gente é muito importante da gente manter na cabeça da gente diariamente, porque quantas vezes eu, falando por mim, né, me encontro naquela encruzilhada de prestar tanta atenção ao bem material, né? Claro que nós todos queremos ter uma vida confortável, né? Queremos poder fornecer, poder suprir, principalmente quem tem família, ou família de filhos, ou família de mãe, que tem uma família ou amigos, né? Que é muito importante para isso, mas que na realidade o apego ao material na Terra de hoje é tão grande, se não talvez até maior do que foi naquela época, porque naquela época era uma ignorância, eles não sabiam, they didn't know any better,
Mas nós temos 2013 anos de história, de aprendizagem, de profetas, de pessoas, de atos, de livros, de espíritos, de tantas provas. Nós estamos muito devagar. Então, e o que eu acho mais interessante é que todas as vezes, não falando de política nem nada disso, não é nada disso, mas quantos trabalhos, quantas ideologias que são shut down, né? Como, por exemplo, educação, saúde para todos, uma casa decente para todos viver, né? Quantas pessoas ainda acham que tudo isso é privilégio, quando na realidade nós estamos, é básico, são coisas básicas, né? E que se a gente olha o mundo ao redor, a gente vê que nós, se a gente deixar, a gente se sucumbe na nossa própria vida, preocupado com aquele mundinho da gente pequenininho e esquecendo a vastidão de pessoas em terríveis necessidades que estão por aí, né, precisando de tanta coisa, de tanto apoio. Então, eu acho que essa história, esse espírito natalino e essa mensagem de Jesus tem que ser uma coisa que a gente tem que lembrar e passar para os nossos filhos e amigos, porque a gente não está no melhor barco, não. Posso fazer 2 comentários no que você falou? Vai aí, chefe. Tudo bem? Uma das coisas que me ocorreu quando você estava dizendo isso é que nesses 2013 anos, né, que nós estamos aqui, nós que ainda estamos aqui, é porque ainda estamos devagar mesmo, né? Os que conseguiram entender a mensagem mais rapidamente são os que estão os espíritos nos ajudando para ver se a gente consegue seguir mais rápido adiante, né? Então, quer dizer, nem todos estamos esse tempo todo na mesma situação, foi o que eu estava pensando. Uma outra coisa, lembrando do Evangelho, né, que quando fala na distribuição das riquezas, aí o que diz? O que diz? Que quando nós temos, mesmo que a gente pegasse todas as riquezas do mundo e dividíssemos igualmente para todo mundo, primeiro, não teríamos o suficiente meio para ninguém. Em outras palavras, as pesquisas, as coisas que fazem com que o mundo vá, progrida, não teria, porque estaria distribuído. E rapidamente a distribuição já se modificaria por causa dos talentos, do empenho de cada um. Quando que eles falam que isso vai mudar? Não necessariamente que tem que ser tudo igual para todo mundo, mas só vai existir uma maneira apropriada de distribuição de riquezas na hora que acabar com o egoísmo. Porque mesmo que um tenha mais do que o outro, aquele que tem mais não vai deixar que o outro passe necessidade, não é? Então é aquilo que você está falando mesmo, né? Quer dizer, nós ainda estamos numa situação em que a gente não está ainda vendo, conseguindo enxergar a situação do outro. Né? Eu só lembrei quando você falou isso, eu lembrei do Evangelho nessa parte que é a situação da gente, do crescimento espiritual mesmo. A hora que nós crescermos espiritualmente, nós vamos conseguir olhar para a necessidade do outro e satisfazer essa necessidade. E aí todo mundo vai ter o básico, pelo menos o básico. Com os mais outros menos. As crianças fazem comentários tão cândidos, né, que elas não compreendem. Por que fulaninho tem mais e fulaninho não tem? Por que isso acontece? Por que o dinheiro existe? Né? Perguntas que parecem tão simples, mas que realmente tocam o miolo do problema. Né? Da gente dividir, ajudar, suprir uns aos outros. Né? Quem tem mais, ok, como é que eu posso fazer para você, para te ajudar? E quantas sociedades e small grupos hoje em dia estão tendo uma vida alternativa, de comunidade, de voltando àquelas raízes mais de um ajudar o outro e se colocam, a sociedade coloca a margem da sociedade. Né? Então isso é tudo muito interessante. Desculpa, não quis tirar. A palestra hoje é curtinha, então dá para fazer bastante. Dá. Deixar bastante tempo para comentar, sem problema. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, se fala, tem uma frase muito bonita, né, muito interessante. A vida futura é a meta
a que se destina a humanidade, devendo ser o principal objeto das preocupações do homem na Terra. Então, bem interessante. Realmente é uma questão de prioridades, né? Nós temos a prioridade primeira nossa é material, e não a que deveria ser, que é a vida futura. Essa deveria ser a nossa prioridade primeira. É claro que nós vivemos nesse mundo, nós temos que vestir, a gente não vai vestir fraternidade, o amor, ver isso, né? Isso não é o que nós temos que trabalhar, nós temos que pagar nossas contas, nós temos que mandar as crianças para a escola, nós precisamos do material, o material é importante, mas eu sempre estou com isso na cabeça, porque velhice, sabe? Porque aí você, minha mãe é uma pessoa assim, bem espiritual, ela ajuda tanto, ela já tem 83 anos, ela ainda se doa inteiramente. Tem uma cidadezinha chamada Vila Vida, onde ela mora, ela praticamente dirige aquilo lá, sabe? Faz serviço voluntário também. E ela tem algumas casas de aluguéis, então ela pega parte desse aluguel e põe lá. Mas agora está chegando um momento que ela está precisando de exames caríssimos e tudo mais, que nós, os filhos, estamos suprindo. É lindo o que ela doa. Mas está chegando um momento que ela precisa desse dinheiro. Então, quando eu me visualizo, hoje em dia nós estamos vivendo tanto que me assusta, sabe? Eu não quero viver muito. Então, se a gente viver muito, eu não quero deixar para os meus filhos as preocupações de pagar as minhas contas. Aí eu fico me perguntando, tá, eu tenho esse dinheiro, poderia ajudar aquela escola, mas isso eu vou ajudar. Aí eu gostaria de pensar assim, a Deus é tão bom, sabe, as coisas vão acontecendo de uma forma, eu continuo trabalhando, vão chegando, vão resolvendo, mas eu tenho medo. Então, como eu tenho medo, eu penso imediatamente o quê? Na minha conta bancária. O medo do quê? Da velhice. Mas isso é sobrevivência. Eu tenho um medão de velhice. Mas é sobrevivência. Então, essa aí é sempre uma barreira para mim. Eu falo, até que ponto eu vou? Até que ponto eu dou? O que eu faço? E se eu viver 80 anos? Aí, Marcela, é uma coisa que está sempre na minhas preocupações. Eu tenho a mesma preocupação que você. Né? É o equilíbrio, né? É o bom senso. Sabe, a gente... É o tal negócio, a gente perceber que, como você falou, Marcelo, nós estamos na matéria e temos necessidade. Precisamos ir a um médico, né? Precisamos ter um... Então, essas necessidades, elas são fatos, né? Porque nós não precisamos dar tudo do que temos para sermos caridosos. Esse que às vezes é o lance, né? Que a gente fala assim, mas... que aliás seria a lição que a gente ia ler no Evangelho hoje, que eu li, ele está dizendo assim, né, larga tudo e me segue. O largar tudo é uma, até eu fui olhar direitinho o que era hipérbole, é um exagero, é você pegar uma ideia, uma figura de linguagem, né, quer dizer o seguinte, é onde a gente coloca a prioridade, né, evidentemente que se eu só for avarenta, e ficar guardando tudo, e eu vejo a pessoa do meu lado passando fome, eu sou incapaz de ajudar, é uma coisa. Outra coisa, eu pegar tudo que eu tenho, depois eu ser a mendiga da sociedade e ficar dependendo do outro. Então, nem tanto o mar, nem tanto a terra, nem eu vou guardar tudo e nem eu vou... Mas existe um equilíbrio. É tudo equilíbrio mesmo, porque a lei do trabalho... É parte das leis divinas, né? Do trabalho, de se evoluir. E é o desapego, né? Esse deixe tudo para poder me seguir, porque a gente sabe nos depoimentos dos espíritos que já desencarnaram, e quanto tempo demoram para conseguir se desligar da casa, das joias, da conta bancária, porque todo mundo está brigando por causa das coisas materiais. E fico aqui, né, atrapalhando os encarnados, então tudo com equilíbrio, né? Tem uma coisa que você falou, a gente não veste fraternidade, tem que trabalhar para pagar roupa, comida, mas também o trabalho, por exemplo, o trabalho de quem inventou a luz elétrica, o trabalho é para o progresso do mundo. Então você sai de casa para trabalhar, tá bom, tem empregos que são para você se sustentar, mas existe uma parte, um aspecto do trabalho que é para o mundo progredir. Para nós mesmos. Não é nós e para o mundo. É um bom ponto. Outra coisa,
a gente fala assim, né, a riqueza, aquela pessoa que tem, é uma pessoa que pode dar trabalho para os outros. Tem pessoas que sustentam um monte de famílias através do trabalho, né? Não é só o trabalho para receber o dinheiro, mas é o trabalho em prol de uma pesquisa, né, mas também de outras pessoas trabalhando. Mesmo dentro de casa, uma pessoa trabalha na nossa casa, fazendo uma limpeza. Ora, é um trabalho que está dando. Então, se alguém está podendo... Então, é toda uma questão de como da prioridade mesmo. O desprendimento, a maneira que eu vejo assim, eu tenho isso, se eu perdesse, como Jó, perdeu tudo lá na história que ele contou, né? Se eu perco isso tudo agora, o que eu faço? Eu vou me matar? Ou eu vou continuar lutando? Onde está o meu coração? Em tudo aquilo que eu tenho? Ou na minha família? O que eu faria se acontecesse? É que a gente não gosta de pensar nessas coisas. Mas acontece, né? Mas acontece. Com as quebras de bolsa de valores, quantas propriedades se mataram? Então é exatamente aonde que está. O meu valor está nas coisas que eu tenho ou em mim, o que você né? Que eu sou. Então, o maior é sobre priorização, que você falou, né? O que é prioritário na nossa vida? São os bens materiais ou é a vida futura? É investir na vida futura? Nós estamos aqui para melhorar com os seres humanos. Essa é a nossa missão primeira aqui. Esse é o motivo. O material é necessário, só que ele não deve ficar em primeiro lugar. É essa a lição que Jesus trouxe para nós. Fazer disso o centro do nosso universo. E é o que a maior parte de nós, infelizmente, fazemos nesse mundo. E a gente nunca vai saber, né? Porque a gente fala assim, coisa não é tão matemática. Então, porque ela tirou aquele dinheiro da conta para ajudar a ABC, a gente não sabe, se ela não estivesse fazendo aquilo, talvez ela tivesse muito menos. As casas tivessem... Entende o que eu quero dizer? Às vezes, aquilo que a pessoa está usando como uma renda para ajudar, talvez se ela fosse uma pessoa egoísta e só pensasse nela, ela não teria nem aquelas coisas. Né? Eu acredito que é uma das verdades da longevidade, eu acredito, no caso dela. Essa energia, quando não pode trabalhar, fica doente, porque não pode trabalhar. Essa necessidade de se dar, talvez seja uma das razões. Então, é por isso que talvez ela esteja aí ganhando acréscimo de vida por merecimento, por estar aproveitando a reencarnação de uma maneira tão linda. Eu acho lindo, não é? Agora, é complicado, por quê? Porque a gente também não está sozinho. Então aí tem um outro lance, a gente pensar, como você falou, né? Daqui para frente, nos nossos filhos, as pessoas ficar dependendo do outro. É toda uma série de variáveis que a gente precisa realmente pensar. Mas não precisa ter medo. É simplesmente olhar assim que Deus, né? A gente não tem essa mentalidade de Deus tudo provê no sentido de eu vou sentar, vou ficar esperando, né? Isso não é coisa de espírita, né? Eu sei que tem alguns grupos que pensam assim, né? Deus proverá tudo e eu fico ali rezando, né? Não, a gente vai à ação, a gente vai à busca, vai ao trabalho, vai, né? Mas com o coração realmente tranquilo. A gente não pode, então, só para resumir, nós não condenamos o esforço para a gente melhorar de vida. A gente tem que se esforçar para melhorar de vida, materialmente até, né? Desde que honestamente, dentro das leis de Deus, claro, nós devemos procurar isso. Nós precisamos dar o melhor para a nossa família e tentar buscar isso aí. Mas sempre de uma maneira dentro das leis de Deus. O que é errado é valorizar muito o dinheiro, valorizar muito a beleza, valorizar muito as coisas materiais, coisas efêmeras, as coisas que não são perenes, né? Como Jesus falou naquela passagem, né? A coisa que a traça corrói, que a ferrugem vai tomar conta, que o ladrão vai roubar, isso não tem tanta importância. O que vai tirar de você a oportunidade de se conhecer. Isso tudo são, da maneira que eu vejo, são ilusões que fazem com que você se distancie de você mesmo. Então, aquele crescimento interior. Por isso que no livro dos Espíritos fala que a evolução aqui, na encarnação, é extremamente lenta.
e muitas vezes não se progride, precisa de várias encarnações para a gente caminhar. Porque muitas vezes a gente está tão cercado de tantas ilusões e é tão difícil a gente parar para olhar para dentro da gente mesmo e fazer como Sócrates leu lá no Oráculo de Delfos, né? Que você não cresce. A não ser que você leva um tombo. Aí você tem que Tem que ficar levantar, esperto. ou você melhora, ou você piora. Tem dois caminhos para tomar. Mas às vezes nem com tombo. As pessoas não. Tem gente que não se revolta dão a com oportunidade. né? Exatamente. Então, É por isso que a gente não está sozinho, né, gente? Sabe? Por isso que a gente não pode ter medo. Porque como nós não estamos sozinhos, Deus é tão bom que Ele nos colocou assim, vivendo sociedade, vivendo entre amigos, em família. E se a gente tiver esses olhos de ver mesmo, de prestar atenção, a gente pode vestir essa fraternidade que você falou, né? Naquela hora em que a gente consegue, assim, aí no caso metaforicamente falando, evidente, mas de poder encontrar, de perceber o outro, né? Como você falou, conhecer a gente mesmo, mas também perceber a necessidade do outro. E a gente vive tão olhando só às vezes para o nosso próprio umbigo, né? Que não percebe quando o outro está triste, que o outro está precisando. Mas nós sempre temos como colocar assim, uma imagem, só assim, que uma vez foi até a Josi que falou, que eu achei muito bonita. Ela falou assim, então a imagem que veio na cabeça foi assim, era como quando a gente está se sentindo lá embaixo, e parece que estão jogando terra na cabeça da gente, a gente está afundando. Então a imagem é assim, vamos pegar a terra, colocar embaixo dos pés, e a própria terra, em vez de nos afundar, ela consegue nos levantar, né? Eu achei uma imagem bem bonita, que é a gente transformar uma coisa que inicialmente parece ruim numa coisa positiva. E às vezes é difícil a gente sozinho conseguir fazer isso. Às vezes nós precisamos de uma mãozinha para ajudar a colocar a terra nos pés, para a gente subir de novo, né? Então, a mensagem que eu vi também, nós devemos passar pela terra sem nos aprisionar por ela. Isso é importante. Passar por ela sem nos aprisionar por ela. Não vamos sacrificar a nossa família, os nossos amigos, a nossa saúde, né, pela beleza e pelo dinheiro. Uma inversão de valores. Isso é importantíssimo. Às vezes nós fazemos isso. Eu posso admitir que eu já fiz isso muitas vezes. Às vezes com as melhores das intenções, né, pensando em prover para a família, você acaba sacrificando a família. Aquele negócio de dar dinheiro para todo mundo e pagar as coisas e mandar eles para a escola, fazer coisa, você acaba privando eles de contato, né, com o pai, com o marido. Isso a gente faz, é muito fácil fazer, é muito simples. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de armadilha. Alguém falou aqui sobre as armadilhas. São armadilhas que essa vida nos coloca. A maioria das pessoas hoje, a gente estava falando sobre, a Vitânia estava falando sobre dar atenção às pessoas e prover o que eles estão precisando, né? Eu acho que a maioria das pessoas hoje, se elas virem alguém que coloca os outros à frente de si mesmo, a maioria do ser humano vai taxar essa pessoa de bobo. Né? Ele coloca a necessidade dos outros na frente dele, ele não cuida de si mesmo, ele é um bobão. Não é verdade? No entanto, essa pessoa é uma pessoa que tem fraternidade, que tem, né, que tem amor ao próximo, quer ajudar as outras pessoas. E se nós imaginarmos que a maioria dos seres humanos fossem bobos dessa maneira, esse mundo seria muito melhor. Esse mundo seria muito, muito melhor. Né? E talvez esse vai ser o mundo futuro, vai ser um mundo muito mais fraterno, muito mais amoroso, muito mais preocupado com o bem-estar do próximo. Um mundo que vai, e daí as pessoas não vão se chamar de bobas mais. Vai ser o novo normal, né? O nosso novo normal vai ser isso. Até o Sermão das Montanhas, onde Jesus fala da mansidão, de ser pacífico, e a Jussara tem palestras sobre isso, um estudo sobre isso bonito. Até a definição de algumas palavras no decorrer do tempo mudou um pouco. Porque você ser manso também acha que é pushover, entendeu?
é diferente de ver a pessoa procurando a paz e lutar pela vida dela, não com a força física ou com as palavras, com a agressividade, né? Então parece que se não se faz isso hoje em dia, você é o bobo, né? Então, interessante até como ela estava vendo no dicionário, não me lembro disso, mas como até a definição de certas palavras mudaram no decorrer dos anos. Eu convido vocês a fazer uma reflexão sobre como vocês, quais são as prioridades na sua vida, no papel de pai, de mãe, né, filho, de filha, de marido, de esposa, de cidadão. Né? Quais são as nossas prioridades? Nossas prioridades são materiais ou eu estou de olho na vida futura, no que é melhor para minha vida futura, para minha família, e para minha vizinhança, minha cidade, meu país, meu planeta? Será que a gente está olhando as coisas a gente está dando a prioridade correta para as coisas materiais e para as coisas espirituais? Estamos pensando no futuro, queremos ter um mundo melhor, mesmo queremos ter um mundo de regeneração? O que o material vai trazer de bom para o mundo de regeneração e o que o espiritual vai trazer? Então vamos trabalhar na coisa que realmente funciona. Estamos preparados para ser um cidadão do reino de Jesus Cristo? Isso vai acontecer um dia, isso vai acontecer, nós sabemos, aqui nessa terra. Isso aqui vai se tornar o reino que não pertence a esse mundo ainda, né? Mas algum tempo, logo vai ser My kingdom belongs to this world. That's how it's going to be. E nós vamos estar nesse mundo, então nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que ter feito nosso trabalho, a nossa reforma íntima, a nossa melhoria, para conseguir ser o cidadão do reino de Jesus, quando esse mundo for realmente parte do reino de Jesus. Isso é muito boa noite. Obrigado a todos.